meus amigos, a realidade é a seguinte: a vaca já deitou, rapaziada. A vaca já deitou. Pessoal, terminou agora há pouco Miami Heat e Boston Celtics e com zero dificuldade, o Miami Heat venceu o Celtics por 128-102 e fica a apenas uma vitória de garantir a sua ida para as finais. Vamos aqui falar sobre esse atropelo do Miami Heat, mas antes peço para que você deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, tá bom? Vamos lá, meus amigos. No primeiro quarto, né, o Miami Heat conseguiu criar muito bem no ataque, mas criou bem pra caramba, né? Fora os inúmeros contra-ataques, né, que o Heat conseguiu ter, o time conseguiu trabalhar muito bem a bola na meia quadra, sabe? Distribuiu muito bem o jogo e teve um perímetro muito eficiente, né? O Miami chutou 5 de 10 para 3 pontos no primeiro quarto. E cabe dizer que o Jimmy Butler, apesar de não ter pontuado tanto no primeiro quarto, foi muito importante na criação. Foram 4 assistências distribuídas pelo Jimmy Butler só no primeiro quarto. O Celtics teve uma escolha de arremesso simplesmente horrorosa, né? O time chutou 2 de 7 no perímetro no primeiro quarto e o Celtics sofreu demais com turnovers. Só no primeiro quarto foram 6 turnovers cometidos, né? Assim, Celtics foi uma tragédia e nos 2 minutos finais, o Celtics sofreu pra caramba com o Caleb Martin, né? O Caleb Martin veio bem demais do banco do Miami Heat nos 2 minutos finais, marcou 8 pontos e muito graças a ele, o Miami fechou o primeiro período vencendo por 30-22, né? O Heat iniciou o segundo quarto simplesmente amassando a equipe do Celtics, né? Duncan Robinson e o Caleb Martin tiveram uma excelente produção vinda do banco e o Bam Adebayo conseguiu ser bem mais agressivo dentro do garrafão. E aos 7 minutos, o Heat conseguiu abrir 13 pontos de vantagem e aos 6, depois de ótimas bolas de 3, Miami aumentou para 22 pontos, né? O Heat, cara, deu zero espaço para o Celtics trabalhar na meia quadra. O Celtics não conseguiu movimentar a bola, não conseguiu, sabe, assim, não conseguiu criar nada de fato. Não conseguiu criar nada de fato. E com o Bam Adebayo e o Jimmy Butler protegendo muito bem o garrafão, o Celtics também não conseguiu infiltrar, não conseguiu produzir na transição. Então, assim, o Miami anulou completamente a equipe do Celtics, né? O Jason Tatum e o Jaylen Brown tiveram uma produção muito ruim, uma produção muito baixa, né? Os dois foram muito mal no primeiro tempo e o Celtics foi pro intervalo tomando um prejuízo de 15 pontos. E pelo que as duas equipes jogaram no primeiro tempo, eu vou dizer uma coisa para vocês: 15 pontos de prejuízo ainda saiu barato pro Boston Celtics. A verdade é essa. E no terceiro quarto, meus amigos, vimos simplesmente um massacre, né? Vimos um massacre no terceiro quarto. Miami não diminuiu nem um pouco a sua intensidade depois do intervalo. Em contrapartida, o Celtics veio morto pro terceiro quarto. A verdade é essa. A impressão que me passou foi que o Celtics aceitou a derrota no intervalo. Aceitou a derrota e foi pro terceiro quarto só para cumprir tabela. O Heat, que não tinha nada a ver com isso, mas meteu marcha para cima do Celtics no terceiro quarto. O Heat não perdoou, né? O Gabe Vincent pegou fogo no terceiro quarto e o Miami, aos 7 minutos, conseguiu abrir 27 pontos de vantagem, cara. Foi assim, foi impressionante a diferença das duas equipes no terceiro quarto, né? Foi nítida a diferença. A postura do Celtics foi, na minha opinião, vergonhosa,
vergonhosa. O Celtics teve uma postura ridícula no terceiro quarto. Os caras pareciam que não estavam nem aí. Nem o Marcus Smart, que é um jogador que é muito aguerrido. Cara, o Marcus Smart estava completamente apático. E eu nem vou falar do Tatum e do Jaylen Brown. Parecia que os dois estavam jogando uma partida, sabe, do meio da temporada, assim. Nem parecia que eles estavam no playoff. Foi uma atitude, uma postura patética, né? O Celtics teve zero intensidade no terceiro quarto. O Miami chegou a abrir mais de 33 pontos de vantagem no terceiro período, só que fechou com apenas 30 pontos de vantagem. E no quarto período, as duas equipes colocaram os bancos em quadra e o Heat, com zero dificuldade, conseguiu abrir 3-0 na série, meus amigos. Assim, é chover no molhado falar bem desse time do Miami Heat. Eu já fiz uns 3, 4 vídeos elogiando o Miami, só que é impressionante, eu ainda fico impressionado em ver como esse time girou a chave nos playoffs, cara. Na boa, a postura desse Miami jogando dentro de casa foi assim, durante todos os playoffs, foi uma postura admirável de time vencedor, sabe? O Miami, toda vez que jogou em casa nessa pós-temporada, se impôs de uma forma simplesmente impressionante. E hoje não foi diferente. Desde o primeiro minuto, o Miami deixou muito claro que não ia afrouxar, que não ia dar sopa pro azar, que não ia perder a oportunidade de fechar essa série o mais rápido possível. E foi o que aconteceu. Miami, com o pé embaixo durante todo o jogo, acabou com o Celtics. Acabou com o Celtics. Jimmy Butler, intenso pra caramba, sabe? Os reservas vindo muito bem, o Caleb Martin, Duncan Robinson, o que o Gabe Vincent jogou hoje foi brincadeira. Então, cara, assim, admirável a postura do Heat, admirável. E posso te falar uma coisa? Merece muito chegar na final, mas merece demais chegar na final. Eu achava, tá, que o Celtics poderia reverter essa série. Só que pela postura que os caras tiveram hoje, posso falar uma coisa pra vocês? Celtics merece ser varrido. Desculpa, torcedor do Celtics, me desculpa. Mas a postura que o time teve hoje, pra mim foi vergonhosa, tá? Pra mim foi vergonhosa. Pra mim o Celtics merece ser varrido até pra tomar um choque mesmo. Até pra mudanças meio que serem forçadas a acontecer. Ah, cara, desculpa, assim, eu fiquei muito decepcionado com a atitude do Celtics no terceiro quarto. Desculpa, beleza, as coisas estão dando errado, né? O Miami tá engolindo, mas, pô, não dá pra jogar do jeito que jogou no terceiro quarto, pô. Cara, o Celtics tomou 37-17 no terceiro quarto de parcial. Pô, não dá assim. Eu gosto do time do Celtics, eu acho que é um elenco muito talentoso, é um time que tem muito talento. Só que, cara, pra mim, o que mais faltou nesses playoffs pro Celtics foi vontade e competitividade. Pra mim faltou, cara. Pra mim, os jogadores do Celtics jogaram, sabe, como se os playoffs fossem qualquer coisa. A sensação que eu tive foi essa. Sabe, o Matsula, né? E eu sei que muito torcedor do Celtics deve estar muito puto com o Matsula, mas o Matsula ele não é o único culpado, gente. Beleza, o Matsula tem muita culpa? Tem. Existe, né, existem motivos pro Matsula ser demitido? Existem. Só que não dá pra atribuir toda a culpa somente nele. Não dá. Pra mim, os jogadores têm muita culpa. Tem muita culpa. Muita culpa. Pô, o Jaylen Brown, pô, velho, assim, gosto muito do Jaylen Brown. Mas ele foi patético nessa série. Patético. Patético. O Jason Tatum apareceu em alguns momentos.
tá? Mas faltou Jason Tatum. Hoje o Jason Tatum, cara, se me falassem que o Jason Tatum não jogou hoje, eu acreditaria. Eu acreditaria tranquilamente. Como eu disse, o Marcus Smart, eu fiquei, sabe, eu fiquei decepcionado com a postura do Marcus Smart, porque eu achei que ele ia ser o cara que ia acordar a galera do Celtics. E não, ele também ficou ali apático. Então, eu sei que muito torcedor do Celtics vai atribuir tudo isso de ruim que aconteceu nesses playoffs ao Matsula, vai culpar o Matsula. E ele tem culpa sim. Só que pra mim ele não é o único culpado. Os jogadores têm muita culpa aí. Tem muita culpa. A gente tem que lembrar, meus amigos, que esse mesmo elenco chegou nas últimas finais. E esse elenco que chegou nas últimas finais foi reforçado com o Malcolm Brogdon, que levou o prêmio de melhor sexto homem. Esse Celtics tinha que ter jogado muito melhor nesses playoffs. Tinha que ter jogado muito melhor. Muito melhor. E aqui a gente tem um paralelo interessante, porque tanto o Celtics como o Lakers estão muito perto de serem varridos. Só que para mim tem uma diferença muito grande entre a varrida que o Lakers pode sofrer e a varrida que o Celtics pode sofrer. Para mim, se o Lakers for varrido pelo Denver, o Lakers não vai terminar a temporada sendo um fracasso. Porque o Lakers, o caminho normal do Lakers, né, seria não ter chegado na final do Oeste. Para mim, o Lakers ter chegado na final do Oeste já fez a temporada do Lakers ser um sucesso. Agora o Celtics não. O Celtics ser varrido na final do Leste para o Miami Heat, desculpa, para mim é um fracasso do Celtics. Porque o Celtics tinha elenco e tinha time, né, mais do que suficiente para chegar na final da NBA. E o que mais me incomoda e o que mais me faz falar com toda a tranquilidade do mundo que a temporada do Celtics vai ser um fracasso é a postura. O Lakers pode ter perdido 3 jogos, mas o Lakers lutou pra caramba. Lutou pra caramba. E aqui não é passando pano pro Lakers não, tá? Porque eu critiquei o Lakers pra cacete nesses playoffs já. Mas o Lakers lutou pra caramba. Você viu os caras querendo. O Celtics, pô, o Celtics pau mole demais. Nessa série e nas outras também. Em vários momentos o Celtics jogou por jogar. Então, essa postura do Celtics me incomodou muito, cara. Eu tô batendo muito nessa tecla porque me incomodou muito, velho. Me incomodou demais. Bom, destaques individuais da partida, todos do Miami, tá? Do Celtics não tem nenhuma aqui. Porque vergonha. Pelo lado do Miami, Gabe Vincent, 6 bolas de 3 e 29 pontos marcados, jogou pra cacete. Duncan Robinson, 22 pontos e 5 bolas de 3 convertidas. Jogou demais o Duncan Robinson. Como que o Eric Spoelstra ressuscitou o Duncan Robinson, né? Impressionante. E o Jimmy Butler teve um jogo bom, hein? 16 pontos, 8 rebotes e 6 assistências. Eu não ia destacar ninguém do Celtics, mas eu vou destacar a dupla Tatum e Brown. Sabe quantos pontos a dupla marcou hoje? Os dois combinaram para 26 pontos. Eles combinaram para 12 de 35 no field goal e para 1 de 14 na bola de 3. Brincadeira, né? Brincadeira, né? Nossa, cara, doideira. Doideira o que o senhor Boston Celtics fez hoje. Uma sacanagem com o torcedor. Fica aqui a minha solidariedade ao meu querido J Plays. O J Plays deve estar revoltado e eu compartilho da revolta do J Plays. Eu tô com a camisa do Celtics aqui, ó. Camisa do Celtics, do Isaiah Thomas. Isaiah Thomas jamais disputaria uma partida de playoff do jeito que esses caras disputaram hoje. Uma vergonha. Uma vergonha. Boston Celtics. Vergonha. Vergonha. Postura ridícula.
ridícula. Bom, feito aqui meu desabafo sobre o Celtics, e olha que eu nem sou torcedor, hein? Eu torço pro Oklahoma. Se eu torcesse pro Celtics, eu tava maluco. Feito o desabafo, quero saber sua opinião, tá? Quero saber sua opinião. O que você achou do jogo? O que você achou da postura do Celtics? Também te revoltou, assim como me revoltou? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha e manda pros seus amigos, ativa as notificações. E é isso. Tamo junto, grande abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.